Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 7 de dezembro. Hoje é um sábado, né? Tá meio chuvoso, chuvoso não, eu diria nublado, né? Um dia também abafado, quente aqui em São Paulo. Eu sempre dou uma pequena análise meteorológica no início do vídeo para a gente se posicionar, porque essa questão do clima que eu acho que influencia bastante, né, no nosso dia a dia. Tá com alerta amarelo aí, chuvas aí em certos locais aí, mais ou menos intensas. Aqui na região sul, na zona sul, não está chovendo, mas está nublado, está meio abafado, aí quase 30 graus aqui na capital paulista. Bom, hoje mais um vídeo dedicado à geopolítica para variar, né? Aproveitando aí uma entrevista do Paulo Nogueira, que eu acho um fantástico economista, e também falar mais sobre a guerra da Síria, porque é uma coisa de uma importância geopolítica assim tremenda, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, reduzir o dólar, né? Falar também sobre o dólar, né? No comércio, traria riscos econômicos ao Brasil, reduzir o uso do dólar, porque se fala muito em desdolarização hoje em dia. A gente sabe que é um processo lento. Trump fez ameaças aos países dos BRICS que ousarem criar uma moeda alternativa ao dólar. Ao mesmo tempo, os países precisam sair dessa camisa de força, né, tremenda que é o dólar. Bom, e se nós reduzirmos o uso do dólar, como é que isso se daria, hein? Bom, um primeiro impacto imediato seria desagradar o tio Sam, né? Desagradar os Estados Unidos, né? Os americanos não são mais aqueles, hein? Bom, mas ainda continuam poderosos e capazes de causar grandes males, estragos e malefícios mundo afora, afirmou o Paulo Nogueira e Batista Júnior, ex-diretor executivo do FMI e ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, o NBD, né? Cuja presidente atual é a Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, né? Bom, o Paulo Nogueira aí tem sido um dos nomes mais consultados aí pelos BRICS e também pelo governo brasileiro para traçar um caminho que permita aí o uso de moedas nacionais no comércio internacional, substituindo em parte o dólar, né? Em entrevista ao UOL, né? Universo Online, né? Eu já tive e-mail do UOL há muitos anos, né? Ainda costumo de vez em quando navegar um pouquinho pelo UOL lá para ver alguma manchete e tal, mas não passa muito disso. Mas você vê uma entrevista com um indivíduo aí importante que a gente já trouxe várias vezes aqui para o nosso canal, né? Veja, o economista examinou aí as ameaças feitas pelo Donaldo, né, pelo Trump, né, que anunciou que não ia tolerar se o bloco dos emergentes reduzisse o papel do dólar no comércio, né, e nas suas contas, né. Daí o Trump promete aplicar tarifas de 100% contra quem seguir esse caminho, né? Bom, opa, desculpe. Para o Paulo Nogueira, a reação do Trump é compreensível e totalmente previsível, já que os Estados Unidos perdem um privilégio aí tremendo que eles possuem no mundo, né? Se os países resolverem não usar mais o dólar nas transações comerciais internacionais. A avaliação é de que a imposição de tarifas é ilegal, né? Mas alerta que a OMC, a Organização Mundial de Comércio, está esvaziada. Os tribunais de arbitragem internacional estão paralisados. Enfim, estamos no vale tudo, ele nos disse, né? Bom, em 2025, veja, o Brasil vai assumir a presidência dos BRICS e tem como um dos itens de sua agenda o avanço do debate no uso de moedas locais para as trocas entre as economias do bloco, né? O Trump, então, fala em punir quem usar outra moeda, né? Mas por qual motivo a preocupação é tão grande dos americanos com uma eventual transição para outras moedas? O que eles perdem? Eles têm muito a perder, né? Perdem um privilégio tremendo, né? A reação dos Estados Unidos é, então, previsível. A hegemonia do dólar como moeda internacional confere aos Estados Unidos um privilégio que nenhum outro país do mundo possui, né? É um privilégio exorbitante, como dizia Charles de Gaulle, né, lá nos anos 60 do século passado, né?
Bom, graças a esse privilégio, os Estados Unidos podem emitir a moeda a um custo praticamente zero e com isso eles financiam os seus déficits externos e fiscais para que o mundo os pague, para que eles tenham aquele padrão de vida elevadíssimo lá do American Way of Life. Eles se apropriam de recursos do resto do mundo, porque o resto do mundo é obrigado a usar o dólar, tanto como moeda reserva, né, como se diz, como também nas suas compras e vendas internacionais. Então, o Tesouro americano ele consegue financiar parte dos seus desequilíbrios, aí, da sua dívida, dos seus déficits, né, da sua dívida, com emissão de passivos monetários sobre os quais, por definição, não incidem juros. Veja, aí é um pouco de economês, né? Veja, nas regras internacionais do comércio, os Estados Unidos poderiam aplicar tarifas contra quem não usar sua moeda. Será que é verdade? Não podem usar tarifas de importação dessa maneira. Veja, o respeito às regras internacionais nunca foi o forte dos Estados Unidos, né? Menos ainda no momento atual, né? A Organização Mundial de Comércio está vazia, os tribunais de arbitragem paralisados, né? Bom, então é o seguinte, de uma maneira totalmente arbitrária, os Estados Unidos querem punir aí os países que são pouco cooperativos, né? Para ele, o fato de um país não querer usar o dólar ele já é um país inimigo, ele é hostil aos Estados Unidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos congelaram ou confiscaram reservas oficiais depositadas em dólares. Foi o que ocorreu com a Rússia, numa escala sem precedentes. Isso foi a parte das sanções impostas pela invasão lá de 2022, né, pela operação militar especial da Rússia na Ucrânia, né? Então, desde que ele congelou os valores russos nos bancos do Ocidente, ele tem poder para fazer isso, a confiança no dólar vem diminuindo no mundo, né? Bom, qual é o ganho que os países aí dos BRICS teriam, né, se eles usassem uma moeda própria, uma moeda, digamos, nacional, ou que fosse, digamos, comum ao bloco BRICS, né? Veja, então, primeira coisa, o uso dessas moedas nas transações internacionais já existe, ele é crescente, né? Claro que não é no tamanho do dólar, mas já existe. E não só no BRICS, né? A vantagem de se usar moedas nacionais é que você pode fugir das sanções ocidentais, né? Além disso, se você negocia diretamente com a tua moeda do teu país, você não precisa fazer o câmbio para o dólar, né? Isso reduz o custo da transação, né? Então, esse é um aspecto aí da desdolarização e que tem avançado no mundo, né? Por exemplo, haveria alguma vantagem, por exemplo, se a gente, em vez do dólar, a hegemonia fosse do yuan, por exemplo, da moeda chinesa? Veja, do ponto de vista do Brasil e para outros países, você trocar o dólar por o yuan ou qualquer outra moeda é como trocar 6 por meia dúzia, né? Uma outra moeda nacional que desempenha a função internacional do dólar traria problemas semelhantes aos do dólar, né? Os mesmos problemas que nós experimentamos aí no sistema centrado no dólar, mas não se prevê, não se cria aí que o cenário vai ser substituir o dólar por uma outra moeda, né? Mesmo a China, ela reluta em internacionalizar plenamente a sua moeda, o yuan, que é o chamado renminbi, né? Bom, haveria certos pré-requisitos aí que a China teria muita dificuldade de atender, né? Por exemplo, ela aceitaria dar aí uma conversibilidade ao renminbi para que ele seja uma moeda de troca. Ela teria que remover aí certos controles de capital, né? Que ela tem aplicado com muito sucesso, né? Bom, e o uso disseminado aí da moeda chinesa como uma moeda internacional acarretaria um aumento na demanda por essa moeda, né? E isso aí também resultaria aí numa valorização excessiva dessa moeda, e isso poderia prejudicar inclusive as exportações da China. Veja, se ela está vencendo, se ela está tendo um dinamismo econômico suficiente, por que ela vai mexer nisso daí, né? E quais seriam os riscos para o Brasil? Veja, o Brasil não teria desvantagem nenhuma em passar a usar menos o dólar e mais as moedas nacionais. Por exemplo, o próprio real, né, reduziria a exposição do Brasil a sanções aí impostas pelos Estados Unidos, por exemplo, que dificultam o nosso comércio com os países que estão sancionados. Então, por exemplo, nós queremos transacionar com um certo país e a gente precisa fazer uma conversão, né, com o dólar, né?
A gente poderia prescindir dessa conversão e negociar diretamente, por exemplo, real com yuan, se a gente for transacionar com a China. Claro que o risco seria de ordem política, né, o de desagradar os Estados Unidos. Então, veja, a análise é a seguinte: os Estados Unidos eles não estarem com aquela bola toda, hein? Mas continuam poderosos e podem fazer um tremendo estrago, né? Bom, o NDB aí, que é o Banco dos BRICS, então pode ser a chave aí para um mundo aí com um papel menor para o dólar, né? Há quem pense que sim, né? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, o NDB é um banco multilateral de desenvolvimento e não uma instituição monetária. Então ele tem dificuldade aí de cumprir a sua própria função aí de financiar investimentos em infraestrutura, desenvolvimento. É complicado, né? Então o banco poderia ter um papel, digamos, auxiliar, vamos dizer, promovendo um estudo sobre o tema e desdolarizando as suas operações ativas e passivas gradualmente, que é o que se prevê, né? Veja, então você vê que a posição do Paulo Nogueira Júnior é extremamente cautelosa, né? E eu acho isso saudável, porque nós não podemos cair numa torcida contra os Estados Unidos. Simplesmente isso é contraproducente, né? É um grande jogador e nós não podemos fustigá-lo com vara curta, né? E a China e a Rússia, por mais fortes que elas sejam, a gente já vive num mundo tripolar, elas sabem que os Estados Unidos continua dando as regras do jogo das finanças econômicas, monetárias. Então, há que se ir devagar. Além disso, não se deve assim aderir automaticamente aos BRICS como se ele fosse a salvação do mundo. E, finalmente, os Estados Unidos não vai mais poder agir de maneira imperialista e colocar suas bases militares pelo mundo, ou fazer guerras híbridas, ou, enfim, fazer o que ele costuma fazer, né? Dar golpes de Estado, promover guerras, enfim, nem vamos dizer aqui todas as desgraças que os Estados Unidos já fizeram no mundo. Veja, ele também fez coisas positivas para o mundo, né? Não vamos também dizer que tudo não presta, né? Veja, na época que o mundo saiu lá da Segunda Guerra Mundial, né, nós passamos a usar geladeiras, né? Nós passamos a usar liquidificadores, televisões, rádios, né? Automóveis, né? Tudo isso veio dos Estados Unidos, né? E depois, um pouquinho depois, tivemos internet, redes sociais, Word. Dá para viver sem e-mail, sem as redes sociais? Estou aqui no YouTube, né? Então, assim, os Estados Unidos também fizeram muita coisa interessante e importante para o mundo, né? Mas é claro que usar o dólar como uma arma de guerra é uma coisa que depõe contra um país que já foi um país importante para o mundo e deveria procurar manter esta posição, né, de tecnologia, de criatividade, de fomentar o desenvolvimento. Mas hoje a verdade é que quem está fomentando o desenvolvimento do mundo não é mais os Estados Unidos. Então é um país que está, assim, vamos dizer, razoavelmente rancoroso, né? Então a gente precisa ter cuidado com um elemento assim, né? É perigoso você pisar a cauda do tigre, né? Principalmente se ele está com a jaula aí, com a porta da jaula aberta, né? Bom, vamos para a segunda parte aqui do nosso vídeo, mais uma parte importante aqui do canal Luz no Fim do Túnel. Veja, aqui também seguindo uma análise, aliás, eu assisti duas análises absolutamente sui generis, interessantes e diferentes, completamente diferente uma análise da outra. Uma foi do Leonardo Russo, que aliás ele não é russo, ele é brasileiro, paulistano, né? Mas ele, se eu não me engano, ele mora não sei se é no Azerbaijão, não sei dizer, eu sei que é um daqueles países assim diferentes lá que eram países satélites lá da União Soviética, né? Ele fala várias línguas, eu gosto muito das análises do Leonardo, né? Eu assisti também uma análise do Daniel Stulin, também absolutamente fora de série hoje, né? Mas eu vou trazer mais o viés que o Leonardo Russo deu e fazer alguns comentários. Veja, uma análise baseada em fatos poderia concluir que o Assad não vai cair, né? Uma das grandes causas é que a Rússia e o Irã não podem perder a Síria, em hipótese alguma, sobretudo a Rússia, né? Bom, vamos analisar o assunto, né? Veja, o Assad ele tem boas relações com os países árabes, tem um bom apoio do Egito, tem umas boas relações aí com o líder egípcio, com o Sisi, né? Ele tem boas relações com os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes já declararam apoio ao Assad, né?
A Arábia Saudita também apoia o Assad, né? A Arábia Saudita ela vê o Irã como uma ameaça. E a Arábia Saudita também vê a Turquia como uma ameaça, né? Então, veja, ela não é ingênua, né, nesse ponto, né? Veja, a Arábia Saudita, ela tem usado aí grupos rebeldes salafistas e jihadistas, né? Esses mesmos grupos, ela usava, né, mais antigamente. Esses mesmos grupos salafistas e jihadistas estavam tentando derrubar o Assad, não é? E planejavam, se deixar salafista, ele derruba qualquer um em qualquer lugar, né? Porque esses caras salafistas, pessoal, eu fiz tantos canais aqui criticando o sionismo, os sionistas, e continuo criticando pelo que eles fizeram em Gaza, e vou criticá-los eternamente, hein? Mas assim, se há um elemento realmente nefasto, que é o pior dos piores, são os salafistas, né? Esses são os tipos mais medonhos que existem no mundo, né? Por exemplo, é o ISIS, o Daesh, a Al-Qaeda, e agora esse Al-Nusra e HTS, esse pessoal é completamente doido, né? Esses rebeldes, geralmente são mercenários pagos, assim, criminosos soltos, né? Que viram matadores, que viram sicários, né? E acabam entrando para esses grupos e são absolutamente fanáticos, né? Veja, eles planejavam derrubar o próprio governo da Arábia Saudita. Né? Por quê? Porque a Arábia Saudita é um reino que tentou ficar mais secularizado, mais aberta, mais modernizado, né? Os mesmos grupos jihadistas aí que a Arábia Saudita apoiou acabaram fomentando um golpe de Estado na própria Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, a família saudita era uma família salafista, né? Na época da União Soviética, eles apoiaram grupos salafistas jihadistas, para quem não sabe, né? Veja, o salafista ou arabista, outro nome que eles usam. Veja, é uma parte aí do ramo sunita que prega um Islã militante, bélico, guerreiro, violento, né? Bom, a Arábia Saudita, desde a época do Império Otomano, veja, a família Saúde se levantou contra o Império Otomano, então ele já tem uma rixa histórica, né? Os árabes contra os turcos aí. Eles achavam que o Império Otomano não seguia um Islã puro, veja. Então os países árabes, hoje, eles apoiam o Assad. E o Assad se aproximou mais dos países de maioria árabe, né? Veja, tem muitos países árabes aí que têm minorias étnicas, né? Um dos motivos pelos quais o Assad tem se aproximado dos países árabes é por causa dos negócios, né? Porque a Síria está quebrada, a Síria precisa de dinheiro, de investimento. Aquela parte do petróleo lá que fica no norte, né? Quem está cuidando daquilo lá são os curdos, os americanos, né? Pode-se dizer que foi uma falha da Rússia ou da China, essa invasão dos rebeldes lá em Alepo, né? Bom, a Rússia está com um problemão na Ucrânia, né? Parece que tem feito alguns bombardeiros aí, mas a cidade já foi tomada, né? Por outro lado, os aliados da Síria não conseguiram reconstruir a Síria, não investiram na Síria o suficiente. Daí ocorre esse problema, né? Porque a Síria também tem problemas financeiros bastante graves, né? É complicado você investir num país que sofreu uma guerra civil lá em 2011, né? Veja, esses rebeldes, esses grupos radicais que tomaram Alepo são apoiados pela Turquia. Olha aí a traição da Turquia, hein? A Turquia patrocina esses caras para derrubarem o Assad, hein? Só que muitos sírios que poderiam ajudar o Assad, que poderiam lutar pela Síria, eles não têm mais muita vontade de fazer isso, né? O indivíduo pensa assim, ó, poxa, meu país está quebrado, corrupto, eu estou mal, por que eu vou sangrar por esse país, né? Então o Assad precisa de dinheiro e se aproxima dos países árabes, foi isso que ele fez. Então ele se distanciou um pouco do Irã, porque a Arábia Saudita não vai investir na Síria se o Assad estiver indo para o lado do Irã, né? Diferentemente do Iraque, que é um país xiita, né? Já a Síria é um país sunita, então ele não pode ser uma província do Irã, ele não pode ter uma grande milícia xiita ali. Como, por exemplo, o Irã tem o Hezbollah, que é uma grande milícia xiita no Líbano, né? O Assad não pode contar com o Irã, porque a Síria não tem uma comunidade xiita significativa, né? O Irã é uma grande maioria xiita, hein, no Oriente Médio. Os alauítas, que é o ramo aí do Assad, veja, eles vieram do xiismo, né? Cerca de 13 ou 14% da população síria é alauíta, né? Aumentou um pouco aí esse ramo alauíta, porque muitos sunitas saíram da Síria, né? Só que os alauítas não têm o perfil de se tornar assim um guerreiro do Hezbollah, né?
eles são mais secularizados, são mais pacíficos, são pessoas mais normais, vamos dizer assim, né? Então a Síria não pode estar muito próxima do Irã, né? O Líbano é diferente, porque o Líbano, veja, ele tem muito mais xiitas do que a Síria, né? Um terço, talvez, do Líbano é xiita. Então a aproximação com o Irã é mais natural no Líbano. Países como o Líbano ou o Iraque, por exemplo, tem milícias aí numerosas xiitas, né? A milícia xiita, no caso do Líbano, é o Hezbollah, né? No caso do Iraque, são organizações xiitas que agora estão na Síria para ajudar o Assad, veja bem, da parte do Iraque, né? E o Irã, ou melhor dizendo, resumindo, veja, o Assad ele tem boas relações com o mundo árabe. Ponto número 2, o Assad não cai porque os inimigos da Síria eles estão desunidos. A Síria, vamos dizer, ela tem duas grandes ameaças. A primeira grande ameaça da Síria é a Turquia, né? Depois ela também tem uma ameaça que não é tão grande e intensa, que é de Israel e do próprio Estados Unidos, que estão sempre juntos, né? Veja, os Estados Unidos e Israel veem os curdos como aliados, né? Aliados dos Estados Unidos e também de Israel. Então eles chamam os grupos que são apoiados pelos turcos, acertadamente, de terroristas, né? Porque esses grupos jihadistas aí, salafistas, são terroristas mesmo, esses chamados rebeldes sírios, que de sírios eles não têm nada, né? São mercenários, aí são sicários, né? Daí é o desespero do povo lá de Alepo, né? Já existem levas aí de pessoas deixando rapidamente a região, né? Já existe uma crise generalizada na Síria, né? Então vamos falar da Turquia, veja. Por que a Turquia é uma ameaça para a Síria? Veja, porque a política do Erdogan é o neo-otomanismo, né? Ele quer recriar o Império Otomano, quer dizer, o cara, assim, é uma coisa incrível, né? Veja, então você não tem recriação nenhuma do Império Otomano, que parece uma coisa completamente louca, né? Mas é real, né? Sem Damasco, né? Sem Damasco, que é a capital da Síria, né? A Turquia virou o grande líder do mundo muçulmano quando conquistou a Síria, né? Lá há muito tempo, quando venceram os mamelucos do Egito, tomaram o Egito, tomaram uma parte do Oriente Médio, incluindo a Síria e toda aquela região. Eles se tornaram, vamos dizer, os grandes propagadores do Islã. Eles se tornaram a hegemonia do mundo sunita da época. Marrocos, né, resistiu ao Império Otomano. Eles não conseguiram conquistar Marrocos, hein? O Império Otomano foi o grande protetor e representante do mundo sunita. Então a Turquia tem esse projeto aí do Império Otomano. Querem derrubar o Assad, querem implantar, colocar um regime sunita na Síria. E também tem o nacionalismo turco, né? O nacionalismo turco trabalha junto com o islamismo. Daí a ideia do Turquestão, né, que os países de fala turca, como no caso do Azerbaijão, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, são todos esses países de origens turcas, e até na Rússia, né, com os tártaros, né, que também tem certas ligações aí genéticas com os turcos, né. Então a Rússia mesmo tem vários povos de origem turca, né. Então a Turquia tem esse objetivo aí, geopolítico, histórico, nacionalista, né, de que os nacionalistas turcos não vão aceitar o Kurdistão, dos curdos, né, porque os curdos não são inimigos do Assad. Os curdos não querem derrubar o Assad. Os turcos querem, né, eles querem o Estado da Síria para eles, para o nacionalismo turco. Daí que a Turquia e Israel e os Estados Unidos vão ter problemas na Síria, e a tendência é piorar, né. É difícil saber se os turcos vão conseguir dominar os curdos no norte da Síria. Provavelmente não vão conseguir, né? Então teremos uma região convulsionada e provavelmente os Estados Unidos vai atuar exatamente ali onde estão os curdos, né? Na estrada que vai de Bagdá a Damasco, né? E teremos Irã e Rússia contra a Turquia. Então a Turquia, de certa forma, ela traiu os interesses da Rússia e os interesses do Irã na Síria, né? Além disso, os curdos estão bem armados também lá no norte da Síria, né? Então os turcos, eles têm muitos inimigos na Síria. Esses grupos rebeldes aí, terroristas, armados aí, que tomaram a antiquíssima cidade de Alepo, veja, eles só contam mesmo com a Turquia, né? Vai ser nesse momento, né? Vai ser difícil a Turquia sustentar um conflito de longo prazo. Israel bombardeou alvos iranianos dentro da Síria. Vocês lembram disso? Em Damasco. Mas os israelenses, eles não são contra o Assad, né? Israel também não vê com bons olhos esses rebeldes jihadistas. Israel já tem bastante problemas com o Hezbollah, né? Então veja, eles até ajudaram a criar esses rebeldes, mas para Israel o importante é fomentar a briga entre sunitas e xiitas, né?
O objetivo de Israel talvez seja esse, não é contra o Assad, mas é a favor do conflito entre os dois lados, né? Veja, se eles ficam ocupados brigando, ele não vai fazer mal para Israel, né? Israel ganha tempo e se fortalece. Quer dizer, é uma boa tática, uma boa estratégia de Israel, né? Outro ponto importante, talvez o mais importante, a desestabilização da Síria não é bom para os BRICS. Não é nada bom para o cinturão e rota da seda, para o comércio, né? Para a China, que quer diversificar o seu comércio, fazer portos, desenvolver, criar infraestrutura, criar desenvolvimento. A China precisa de paz no mundo para poder ser a indústria do mundo, né? Daí que os Estados Unidos têm tanto interesse também em fomentar conflitos, brigas e guerras na região, né? Bom, eu duvido que o Trump seja todo o pacifista que ele está dizendo que ele é, né? Veja, o Trump está se mostrando um inimigo ferrenho aí do crescimento comercial da China, né? Mas nós não sabemos ainda como é que o Trump vai influenciar os acontecimentos, né? Um segundo motivo pelo Assad não deve cair é que os inimigos da Síria estão desunidos, né? Isso é bom para a estabilidade do Assad, né? Porque se o Assad cair, o caos estará instalado, assim como ocorreu na Líbia, né? Veja, então a Síria é um país que já está fragmentado, já está enfraquecido, e você também tem a pressão dos curdos, né? Veja, ainda um pouquinho sobre os curdos. O Estado curdo, ele é uma espécie de iraniano curdo, né? É tudo que a Turquia não quer nessa região, né? O maior inimigo da Síria hoje deve ser mesmo a Turquia, né? É possível que os estadunidenses desejem uma entidade curda no norte da Síria, vamos ver. A Turquia, desde o Império Otomano, sempre usou uma potência ocidental contra outra potência ocidental. Eles se aliavam a um lado, atacavam o outro, se aliavam com a França para atacar a Áustria, se aliavam à Inglaterra contra a Rússia na Crimeia. Os turcos sempre usaram uma potência ocidental cristã contra outra potência ocidental cristã. Aliás, todos os impérios fazem isso daí, de jogar uns contra os outros, né? Quem mais faz isso no século XX foi os Estados Unidos, né? Então veja, a Rússia sempre foi parte do mundo cristão, desde sua origem, suas origens bizantinas, né? Lá no século X, XI, né? Então a relação dos russos com os turcos, sempre foram relações dúbias, né? Aliás, tudo é dúbio quando se trata da Turquia, né? Ela vai ser um problema para os BRICS, né? Você não pode confiar neste país, né? Eu não estou falando do povo turco, eu estou falando das lideranças turcas, né? Das suas ambições aí, que me parecem um pouco exageradas, né? Veja, quando a Turquia começou a tomar a terra recentemente dos armênios, país que já sofreu horrores na mão dos turcos, a Rússia estava... Recentemente ela está muito ocupada na Ucrânia, né? Daí a Armênia se ferrou também recentemente, né? Bom, hoje em dia os Estados Unidos e a Rússia têm boas relações com a Turquia, né? E a Turquia sabe que não há espaço para manobra. Então a situação da Síria é uma incógnita, né? Ao que tudo indica, o Trump disse que vai ter uma política de menos confronto com a Rússia. Bom, talvez ele não queira seguir escalando loucamente na Ucrânia, que é a política do senil Biden. Aliás, eu li agora, vi uma imagem dizendo assim que o Biden vai enviar 80 mil, uma coisa assim, 50 mil, não sei se é 30 mil, 50 mil, 80 mil soldados americanos para a Europa. Bom, isso aí é uma coisa que eu só acredito vendo, né? Bom, o Trump tem um bom diálogo com o Putin, pelo menos ele tinha, né? É possível que haja um diálogo em relação à Ucrânia, em relação à Síria, em relação ao Irã. Veja, existe aí nesse diálogo a questão da desdolarização da economia mundial. A Rússia e a China pretendem se libertar do dólar aos poucos, então Washington precisa parar de hostilizar a Rússia, pois mais países estão ficando desconfiados das políticas financeiras e sancionistas aí dos Estados Unidos, né? Bom, mas voltando à Turquia, veja, a Turquia não é um país confiável. Não é questão do povo turco, como eu disse, né? Os turcos é um povo sui generis, né? Gente extremamente amigável, gentil, inteligente. O problema é o problema de sempre, né? O governo, os líderes, os poderosos sempre foram traíras, muitas vezes traíras do seu próprio povo, hein, ao longo da história. O Putin aceita muita coisa. Por exemplo, ele aceitou a posição covarde do Brasil em relação à Venezuela nos BRICS. Mas o que o Putin não perdoa é a traição, hein? Foi o que aconteceu quando o Irã estava ocupado com Israel, né? E a Rússia estava ocupada com a Ucrânia. Daí a Turquia vai lá, arma esses mercenários, assassinos, chamados pela porca mídia de rebeldes sírios, né? Daí esses terroristas tomam Alepo e ameaçam Damasco e ameaçam derrubar Assad, né?
No meio dessa meleca tem a criação do Estado curdo aí na Síria, né, no norte da Síria. Eles já estão bem desenvolvidos, os curdos, no norte da Síria, né? Então, assim, foi um tapa na cara da Rússia, né? Aliás, essa briga do Irã também ocupado com Israel foi uma tolice da parte do Irã, hein? Tem que se falar a verdade. Veja, o Irã é um país que ia bem, né? Ele estava, assim, muito bem no Iêmen, né? Muito bem nas... Não, o Irã estava assim com várias capitais, né? Estou confundindo o nome aqui, é Síria. Ele estava bem em várias cidades, em vários países. O Irã estava se dando bem em vários países, né? No Iêmen, com certeza no Iêmen, na própria Síria e no país que no Líbano. Então o Irã estava bem no Líbano, ele estava bem na Síria, ele estava bem no Iêmen, né? E praticamente esses países estavam sob a égide do Irã, e daí ele vai fazer uma guerra com Israel. Não chegou a fazer guerra, né? Mas ficou nessa fustigação aí, né? Veja, ele tinha outros problemas, né? Ele não precisava disso. Bom, enfim. Os curdos, veja, eles têm muita afinidade com os persas. Vamos continuar aqui, senão eu me perco no assunto, né? Os curdos têm muita afinidade com os persas, né? Eles são primos, né? São idiomas praticamente parecidos, né? Muitos curdos, graças à influência do Irã, se converteram ao xiismo, né? Os curdos já estão no norte do Iraque, né? E da Síria. Até certo ponto, eles já são praticamente independentes lá no norte da Síria. Daí o seu desejo de criarem o seu Estado curdo, e a Turquia quer impedi-lo, né? Ela tem uma velha rixa aí, né? Então, em síntese, e também por causa que o norte lá da região curda é onde está o petróleo, né? Também há um interesse aí geoeconômico. Veja, a Síria, então, ela tem boas relações com o mundo árabe, os inimigos da Síria estão desunidos, os amigos da Síria são fortes. A Rússia já está bombardeando posições aí dos rebeldes, né? Grupos que são hostis à Síria e à própria Rússia, né? Então a Rússia está fazendo o possível. Na época da Primeira Guerra, lá na Síria, a Rússia enfraqueceu muitos rebeldes da Al-Qaeda, do ISIS, do Daesh, né? Em 2011, né? Bom, naquela época, a entrada da Rússia foi crucial para manter o governo Assad, né? Em 2011 foi a Revolução Colorida, lá na Primavera Árabe, lá na Síria, né? Bom, então assim, naquela época a entrada da Rússia foi crucial para manter o governo do Assad, né? Foi um dos primeiros momentos de grande ousadia de Vladimir Putin, hein? A outra grande ousadia da Rússia foi a operação militar especial na Ucrânia, né? Bom, e lá na Síria a Rússia está bombardeando, os terroristas rebeldes sofrem baixas, a Turquia está numa posição complicada. Várias milícias xiitas do Iraque também estão se juntando ao conflito. E veja como é complexa a geopolítica aí do Oriente Médio, né? O Iraque tem boas relações hoje, pelo menos uma parte do Iraque com os Estados Unidos, né? Israel está mais preocupado com o Hezbollah e com os grupos iranianos na Síria. Bom, Israel não deve bombardear grupos xiitas iraquianos neste momento porque o Iraque tem boas relações com os Estados Unidos. Veja só. Foram as milícias xiitas que derrotaram o ISIS no Iraque, hein? Quando o Estado Islâmico estava invadindo Bagdá. Quem impediu a conquista de Bagdá não foi o exército iraquiano, foram as milícias xiitas apoiadas pelo Irã, do Qassem Soleimani, né? Essas mesmas milícias xiitas estão indo agora para a Síria. Sites dizem que as milícias estão avançando e Assad está começando a contra-atacar. Obviamente não se pode afirmar nem prever coisa alguma neste momento. Naturalmente, se o Irã envia milícias para a Síria, é para combater os rebeldes sírios lá apoiados pela Turquia, né? Então veja que é uma guerra híbrida, é uma guerra proxy, né? Bom, o Leonardo aí, russo, ele afirma que mesmo que os rebeldes tenham sucesso e mantenham a posição em Alepo, vai ser um gasto considerável para a Turquia, que já não está bem das pernas na parte da economia, né? Então o Assad talvez tenha a chance de manter o seu governo, talvez uns 60% de chances, né? Bom, o seu exército acabou, né? Mas é um jogo onde entra a Rússia, onde entra Irã, onde entra curdos e onde entra Estados Unidos, né? Bom, se a China entrar nesse jogo, teremos a primeira guerra dos BRICS, né? Sim, porque o grande interesse do imperialismo na Síria, além de fazer o gasoduto para a Europa, né, é dar uma rasteira aí no porto de Hormuz, no Irã, né? Além de roubar o petróleo da Síria, coisa que os americanos já fazem, né, no norte da Síria, com a ajuda dos curdos, né?
Então, veja, um dos grandes objetivos do imperialismo aí é melar o projeto comercial da China na região, o Cinturão e Rota da Seda, que é o projeto dos BRICS, que quer levar desenvolvimento e paz à região, né? Bom, vamos ver. Parece que os Estados Unidos deu uma cartada ali formidável, né? Ele dominou a estrada que vai de Damasco a Bagdá, né? Do Iraque para a Síria, fechando o acesso aí para o Irã, para a Turquia, e dando proteção aos curdos e ao petróleo. Então, assim, é mais uma... Vocês vejam que os Estados Unidos ele não costuma errar, assim, quer dizer, ele causa muito malefício, mas ele também é um jogador que você não pode nunca desprezar, né? Porque ele vai justamente no cerne do problema, né? Bom, acho que já ficou grande o vídeo, né? É um tema complexo, né? Aí perguntaram assim, de onde vêm os rebeldes, né? Do mundo todo, né? Sobretudo da Ásia Central, eles vêm da África, até da Rússia, da África, da América Latina, né? Existem sites aí na Deep Web especializados em arregimentar sicários, mercenários, criminosos, desocupados, a cata de aventuras e loucuras, né? Qual o interesse da Rússia? Outra pergunta que foi feita. Veja, a Rússia precisa manter o seu porto lá na Síria, né? Então, a Rússia até faz vista grossa quando os Estados Unidos roubam o petróleo da Síria, né, no norte da Síria, desde que ele possa manter o seu porto lá, né, em águas quentes, como se diz. Bom, e a Rússia também tem um sonho, né? Ela sempre quis conquistar Constantinopla, né, e converter Sófia, a Catedral de Santa Sófia, ou Sofia, né, ao cristianismo ortodoxo. Se a Rússia conquistasse Istambul, que é muito difícil no atual contexto, ela controlaria o Mar Negro e teria espaço no Mar Mediterrâneo. Daí que essa base aí de Tartus aí na Síria é muito importante. Também há quem diga que a Rússia não liga tanto para o Assad, né, mas para o seu porto lá em Tartus, né? Bom, mas na verdade o Assad significa o quê para a Rússia? Estabilidade na região, ou uma estabilidade possível, né? Desde 2011, lá que os imperialistas aí pretendiam criar um gasoduto, né, nessa região que ligaria o Catar, a Arábia Saudita e a Turquia para exportar o gás da região do Golfo para a Europa. Então eles iam tirar a Rússia do jogo, do gás. A Rússia perdeu o seu monopólio sobre o gás que ela vende para a Europa. Bom, e ela acabou perdendo parcialmente o monopólio por causa das sanções, por causa da operação militar especial na Ucrânia e tudo mais, né? Então a Europa passou a comprar o gás americano tão caro e já dá sinais de uma fadiga econômica, né? Então vamos reconcluir o assunto, né? O vídeo já está ficando longo. A Rússia e o Irã farão o possível para o Assad não cair, né? Por mais ocupados que eles estejam, né? E a Turquia agiu como um traíra, né? E a situação é complexa. Veja, outro ponto aí, Israel e a Rússia sempre tiveram boas relações, né? Por exemplo, a Rússia não impediu os bombardeiros israelenses em Gaza e no sul do Líbano. Lembrando que a Israel perdeu para o Hezbollah, lá no sul do Líbano, né? Ele já tirou o time de lá, né? Ele perdeu para o Hezbollah, né? A Rússia nunca impediu esses bombardeios israelenses, né? Porque tem muitos judeus russos em Israel e também tem muitos judeus russos lá na própria Rússia, né? Então, só que as relações entre a Rússia e Israel, elas vêm piorando, né? Elas vêm piorando, veja. Os neocons lá, os jazas do Deep State lá dos Estados Unidos, eles são sempre muito hostis com a Rússia, né? E com a União Soviética também, quando eles se voltaram contra a União Soviética, né? Que eu expliquei bem isso no vídeo que eu fiz sobre o movimento neocon, né? Então a tendência é a Rússia se aproximar do Irã e se distanciar de Israel. Vejam que a Rússia não se meteu no conflito entre israelenses e iranianos, né? Ela quer se manter longe disso daí, né? Vamos ver até quando, né? Bom, eu acho que é isso daí, né? Eu até falei, seria muito legal uma live, né? Imagine uma live com o Leonardo Russo, o Lineker, o Mansur Peixoto, o Salem Nasser e o comandante Farenaz, hein? De mediadora. Seria absolutamente fantástico, porque esses caras conhecem muito aquela região, conhecem muito a geopolítica do Oriente Médio, né? E alguns conhecem profundamente o mundo islâmico, que é extremamente complexo, né? Como o caso do Mansur Peixoto e do Salem Nasser. Quem sabe a gente tem um vídeo desse? Quem sabe alguém diz para algum deles, né? Que eu mencionei isso daqui no nosso canal modesto,
mas é um canal feito com carinho aqui para o nosso seguidor. O mais importante do meu canal, aqui do nosso canal, são vocês, né? Se você chegou até aqui, dá o like no vídeo, né, pessoal? O like é de graça, né, pessoal? Fazer o comentário é para ajudar aí o algoritmo aí, né? E muito bem, então. Então vamos ficando por aqui. Quem quiser ajudar o canal, tá o Pix aí do nosso canal na descrição do vídeo. Então, canal de livre expressão, livre comunicação, o canal da mídia alternativa, da mídia independente. Então hoje falei sobre o dólar, sobre o Paulo Nogueira Júnior, a entrevista que ele deu para o UOL, e depois demos mais um vídeo aí com guerra da Síria. Já não estamos falando tanto lá da... Nem, você vê que ficou um assunto secundário, né? A guerra da Ucrânia. A Ucrânia avança, ela está avançando na Ucrânia, a Rússia, né? E outro assunto, o Israel em Gaza. Bom, Israel acabou com Gaza, né? Israel destruiu Gaza. Não dá mais para viver em Gaza. A guerra de Gaza acabou, Israel foi rechaçado no sul do Líbano. Então, acredito lá que a tendência é diminuir um pouco a tensão ali, porque a coisa agora está acontecendo lá na Síria, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Teríamos assuntos também importantes aí sobre a fala que o Lula fez ontem. Eu achei importante essa fala aí, porque você vê que o Brasil está para assinar esse acordo com o Mercosul, né? Mas assim, ele deu prioridade aos 37 acordos, que eu fiz um vídeo só sobre esses acordos que o Brasil fez com a China. Ele falou, o mais importante são esses acordos que eu fiz com a China. Agora, o Mercosul na Europa, a Europa não é um bicho-papão, sabe? O Brasil também não é um coitadinho, né? Inclusive o Brasil ele tem superávit, né? Tanto com... Pessoal, então já as pessoas já estão me ligando aqui, o vídeo já ficou com 42 minutos. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.